Bom, então eu vou estar começando hoje ali uma série de aulas ali sobre o assunto curto-circuito no sistema elétrico de potência e a gente vai estar vendo ali os principais tipos de curto-circuito, tá? E como que a gente faz o equacionamento matemático desses curto-circuitos, principalmente em condições ali desequilibradas, né? Então, um dos piores tipos de contingência que pode ocorrer no sistema elétrico de potência é o curto-circuito, né? Porque o degrau de corrente ali que ele vai gerar ali, que ele vai exigir do sistema ali é muito alto, né? Em um período de tempo muito curto. E se essa corrente elétrica ela não for interrompida, né, por algum disjuntor, algum elemento de proteção rapidamente, ela pode provocar sérios danos ali, né, nos condutores ou nas máquinas elétricas ali do sistema elétrico. Então, normalmente, quando ocorre o curto-circuito ali, a proteção é projetada para atuar ali logo nos primeiros instantes ali, né, depois que ocorreu o curto-circuito. Basicamente existem quatro tipos de curto, tá? De curto-circuito monofásico, que envolve a fase terra, né? Quando uma fase cai no solo. O bifásico, entre duas fases, bifásico terra, quando encosta duas fases e cai no solo. E o trifásico, que envolve as três fases, né? De uma mesma barra. Bom, e a gente pode separar esses curtos-circuitos também em curto equilibrado e curto desequilibrado, tá? Monofásico, bifásico e bifásico terra basicamente são curtos desequilibrados, porque eles vão gerar correntes ali diferentes nas fases, né? Então o bifásico tu vai ter o curto entre duas fases, tu vai ter a mesma corrente nas duas fases, mas a outra vai ficar em vazio, né? Não vai ter nada. Então é um curto-circuito desequilibrado. É a mesma coisa o monofásico, né? Caiu no solo, uma corrente numa fase vai ser muito alta e nas outras duas não vai ter, né? Ou vai ser uma corrente baixa. E no trifásico já não, né? Ele é considerado um curto-circuito equilibrado, porque daí a mesma corrente tu vai ter nas três fases, né? A fonte ali que alimenta o curto-circuito, ela vai enxergar a mesma impedância nas três fases quando acontecer, né? Esse caso do curto trifásico. Bom, já para os curtos-circuitos desequilibrados, tá? Que são esses primeiros aqui, a gente vai utilizar técnicas das componentes simétricas, tá? Assim, um sistema desequilibrado poderá ser resolvido com técnicas de circuitos trifásicos equilibrados. Então, a ideia da técnica das componentes simétricas, ali a gente vai representar, tá, esses sistemas aqui desequilibrados, vai representar reescrever eles como soma de sistemas equilibrados, né? Assim como, por exemplo, um sinal, né, num periódico no domínio do tempo, ele pode ser constituído, ele pode ser reescrito como a soma de várias senoides, né, também. E um sistema desequilibrado, tá, ele pode ser reescrito como a soma de outros sistemas equilibrados. Então a gente vai ver, né, essa analogia ali, ela é bem válida ali porque a gente vai ver, né, depois. E então a gente vai falar em sistemas de sequência positiva, negativa e zero, a gente vai ver o que é depois, né, que é utilizado ali na técnica das componentes simétricas. A gente vai ver que quando a gente usa essa técnica, a gente vai ter impedância de sequência positiva, negativa e zero. Tá? Normalmente, quando a gente não estuda curto-circuito, a gente está acostumado com uma impedância só do sistema, né? Que é, assim por dizer, a impedância de sequência positiva. Mas quando a gente está fazendo análise ali de curto-circuito, né? Lidando com sistemas desequilibrados, a gente vai ter que ter também, além da impedância tradicional, que é de sequência positiva, a gente vai ter mais a impedância de sequência negativa e a impedância de sequência zero, né? Que são as medidas de oposição ali da corrente, né, para suas respectivas componentes, né, positiva, negativa e zero. Surgem então as impedâncias de sequência, tá, que são o que eu acabei de falar, impedância de sequência positiva, impedância de sequência negativa e zero para cada para cada componente do sistema elétrico de potência. E a gente vai ver que os estudos, tá, de proteção, eles geralmente consideram o T igual a zero mais do curto-circuito. Então a gente vai calcular a corrente ali para um instante ali, logo depois, né, logo após a ocorrência do curto-circuito. Né? Não vai ser o valor de regime da corrente de curto-circuito, é o valor ainda no período subtransitório, né, que é logo depois de ocorrer o curto-circuito. Então a técnica das componentes simétricas, tá, ele é um estudo utilizado para auxiliar o equacionamento de sistemas desequilibrados, tá? Pode servir de indicador do grau de desequilíbrio do sistema. Então, se a gente comparar ali as componentes de sequência negativa com componentes de sequência positiva, pode surgir ali um indicador, né, do grau de desequilíbrio. Ou seja, quanto maior
forem essas componentes de sequência negativa ou sequência zero, ali maior o grau de desequilíbrio, né, que tu vai ter entre as fases. Se tu só tem componentes de sequência positiva, significa que o teu sistema já é equilibrado, né? Então, se tu submeter um sistema equilibrado à análise das componentes simétricas, a única resposta que tu vai ter vão ser as componentes de sequência positiva, né? As outras duas lá, de sequência negativa e zero, elas vão estar zeradas, né? Porque elas só surgem quando tu tem algum tipo de desequilíbrio no sistema. E pode-se observar se o desequilíbrio envolve a corrente de nêutron ou terra, né? Que é, se tu tiver ali componentes de sequência zero, significa que no teu sistema ali tu vai ter um desequilíbrio que volta pelo uma corrente, por exemplo, de desequilíbrio que retorna pelo neutro ou pelo condutor terra, né? Então, as componentes simétricas, tá? Elas são um conjunto, a gente pode representar um conjunto arbitrário de tensões ou correntes, que são esses caras aqui, né, que vai da fase A até a fase N, desequilibrados, ou seja, aqui o sistema desequilibrado pode ser transformado em N conjuntos com N fases equilibradas, tá? Então, N conjuntos aqui, né, um para cada fase que tu vai ter no teu sistema, com N, aqui N fases equilibradas, né? A gente vai ver melhor depois como é que isso aí fica para o sistema trifásico. Esse teorema ele é conhecido como teorema de Ford-School ou teorema das componentes simétricas. E essa aqui é a expressão analítica geral ali para um sistema polifásico, né, com N fases, VA, VB até Vn, desequilibrado. Trazendo então isso para a realidade do sistema trifásico, tá? Então isso aqui que está sendo descrito aqui, se for um sistema trifásico, ele vai ser conjunto, ele vai ser cada fase, né, do sistema trifásico vai ser composto por uma componente de sequência positiva, uma componente de sequência zero, uma de sequência positiva e uma de sequência negativa, né? Tudo que for sequência zero tem esse zero aqui, tudo que for de sequência positiva tem esse 1 aqui, né? Não é um expoente, isso aqui é só para indicar que é esse fasor aqui é de sequência positiva, e aqui é a mesma coisa, tudo que tiver o 2 aqui indica que é sequência negativa, né? Não é que o fasor aqui seja elevado ao quadrado, isso aqui é só para indicar que se trata das três componentes aqui de sequência negativa. Então, tu vai ter, né, segundo esse teorema ali, tu vai ter aqui fasores equilibrados, significa que esses três caras aqui vão ter o mesmo módulo, né? E como é o sistema de sequência zero, também vão ter que ter a mesma fase. O de sequência positiva aqui o mesmo módulo nos três, só que defasado 120 graus, né, na sequência positiva. E esses caras aqui o mesmo módulo, né, os três aqui, só que na sequência negativa, né, defasado 120 graus. Bom, esse sistema aqui com 9 incógnitas, ele poderia ter diversas soluções para os fasores desequilibrados, ou seja, eu poderia ter jogar diversas combinações aqui para obter esse conjunto de fasores aqui desequilibrados que representa o teu sistema original, né? Para a gente tornar essa solução única, a gente vai reescrever a matriz toda, né, toda essa matriz aqui, em função apenas da fase A. Então, onde tu tem fase B, aqui VC, VB e VC, aqui tu vai substituir tudo por um termo equivalente com VA, reduzindo o número de incógnitas para 3. Então, como o teorema aqui, ele me diz que o nosso sistema desequilibrado ele tem que ser composto aqui por três sistemas equilibrados, né, significa que cada sistema, que é o sistema de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, eles têm que ser, né, sistemas aqui com o mesmo módulo e com as devidas defasagens. Quando a gente está falando de sistema de sequência zero, o módulo dos três tem que ser igual. Então aqui VA, se o módulo desse cara aqui tem que ser igual a esse, eu posso simplesmente, em vez de escrever VB, eu escrevo de novo VA, né? E aqui é a mesma coisa para onde era o VC, eu escrevo novamente o VA. Então esses três caras aqui em módulo e fase exatamente iguais. O sistema de sequência positiva, que tem o subscrito 1 aqui, ele tem que ter três módulos iguais, tá? Então aqui o módulo desse fasor tem que ser igual ao desse, tem que ser igual ao desse, tá? E como é sequência positiva, tá? Normalmente a gente arbitra que a sequência positiva é a sequência ABC, poderia ser o contrário, mas normalmente a gente arbitra aqui que sequência positiva é ABC e a negativa, consequentemente, vai ser CBA, né? Então, se tu imaginar esses fasores aqui girando, né, no sentido anti-horário, que é o sentido de giro convencional, tu vai ver que a sequência aqui é A, B e C. E para mim tá alocando, né, esses caras aqui na fase certa, porque eu pego aqui o VA1 que é a referência aqui,
né, que é a fase A. Esse cara aqui, que seria a fase B aqui, ele tem que estar a menos 120 graus da fase A. Então eu venho para cá, menos 120 graus, eu tenho a fase B. Então é só multiplicar esse cara aqui, que seria por A ao quadrado, tá? A ao quadrado é a mesma coisa que um ângulo de menos 120 aqui. E a fase C tem que estar 120 graus à frente, né? Então eu multiplico por simplesmente por A aqui, né? Que é um ângulo de 120. Então o que seria a fase C aqui da sequência, né? Que estaria aqui, ela está a 120 graus ali na frente da fase A. E a sequência negativa, tá? Esses três caras aqui tem que ter o mesmo módulo, né? Esses três veadores aqui o mesmo módulo. E a sequência inversa desse cara aqui, a sequência vai ser ACB. Então esse cara aqui, ele é multiplicado por A, né? Que seria a fase B aqui da sequência negativa. E a fase C aqui da sequência negativa multiplicada por A ao quadrado, né? Por um ângulo de menos 120. Então, aqui está a descrição, tá? Disso que eu acabei de falar, né? Componentes de sequência positiva são esses caras aqui, com 1. Sequência negativa aqui com subscrito 2. E sequência 0 são esses caras aqui. Então, essa matriz aqui, né, que a gente viu antes, ela pode também ser escrita na... Aliás, esse conjunto de vetores aqui, ele pode ser escrito na forma matricial, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a fase VA, ela tem que ser VA0 mais VA1 mais VA2. Se eu pegar o VA aqui e fizer a multiplicação dos termos dessa linha pelos termos dessa coluna, é exatamente isso que eu vou obter, tá? Para a fase B e para a fase C é a mesma coisa, multiplica linha por coluna, a gente vai obter isso daqui. Então é só mais uma forma aqui de estar representando esse cara aqui na forma matricial, tá? E essa matriz aqui, então, a gente vai chamar de matriz de transformação, né, ou matriz T. Essa matriz aqui eu vou chamar de matriz S, né, que é a das componentes de sequência, e a matriz do sistema original eu vou chamar de P. Então aqui eu descubro, tá, eu vou estar descobrindo aqui quais que são as componentes desequilibradas em função das componentes de sequência, mas se eu quiser descobrir as componentes de sequência em função das componentes desequilibradas, eu posso isolar o S, né, que seria esse cara aqui na representação matricial. Então eu passo o T para lá, o T fica P sobre T, né? P sobre T é a mesma coisa que T na menos 1 vezes P, que é o que está sendo mostrado aqui. E como esse cara aqui do meio que é o T, né, se eu fizer ele na menos 1, né, a inversa desse cara aqui, eu vou obter isso aqui, 1/3 vezes esse termo aqui. Percebam que aqui no meio não é igual, tá? Porque antes o A ao quadrado era esse e esse cara aqui. Agora, quando for ter na menos 1 aqui, o A ao quadrado mudou de posição e eu adiciono esse 1/3 aqui também, tá? Então essas duas matrizes aqui, elas vão ser muito importantes, tá? Na análise de curto-circuitos ali, para a gente descobrir componentes de sequência em função do sistema desequilibrado ou vice-versa, né? Que a gente viu. Aqui então tem só a mesma representação que a gente acabou de ver, só que para correntes elétricas, tá? Que a gente pode utilizar essa técnica aqui tanto para tensões como para correntes. É até mais comum ali no estudo do sistema desequilibrado, né, a gente ter correntes desequilibradas e tensões equilibradas. Então normalmente a gente vai estar utilizando ali na análise de curto-circuito mais esses caras aqui, tá? Que são que é exatamente os mesmos, né? Os mesmos termos aqui, só que aplicado para corrente elétrica, né? E aqui são as expressões aqui. Se a gente fizer aqui as distributivas, né, multiplicar a linha por coluna aqui, essa linha por essa coluna e essa linha por essa coluna, a gente vai obter as três componentes aqui, né, que é o IA0, IA1 e o IA2. Então, esses caras aqui, tá? Eu peço que vocês anotem bem ele, porque a gente vai estar utilizando depois, né, no exemplo ali. No exemplo 1, quando a gente vê ali a questão do que representa, né, no sistema físico a componente de sequência 0. Então, deixa bem anotada essa equação aqui de cima, primeiro. Aqui então é só um exemplo rápido, está mostrando que a decomposição aqui de um sistema com 3 correntes desequilibradas em 3 sistemas equilibrados, né, que nem a gente viu. Então, aqui o sistema de sequência 0, tá, que são esses 3 caras aqui, o IA0, IB0 e C0, então eles são iguais, tá, eu escrevo simplesmente como IA0 aqui os 3, mesmo módulo, mesma fase. O sistema de sequência positiva, tá, eles vão ter o mesmo módulo, mas vão estar 120 graus atrasados de acordo com a sequência ABC, né? Então esses 3 fasores aqui estão representados aqui embaixo, né? E aqui tá que nem a gente viu, o operador A ao quadrado e o operador A para fazer as devidas defasagens aqui. E o módulo dos 3 aqui da sequência positiva é igual. Sequência negativa, essas 3 correntes aqui, só que agora na sequência inversa, tá? Na sequência ACB. E aqui está a representação então desses 3 caras aqui.
Então, como é que a gente volta, tá, do sistema aqui, se eu der esse sistema aqui para vocês e pedir quais que são os valores das correntes desequilibradas, né, originais do sistema? Simplesmente o IA ele vai ser quem? Ele vai ser o IA0 mais o IA1 mais o IA2. Então, soma esses três caras aqui, né, posso fazer essa soma aqui no próprio diagrama fasorial, né, somo esse fasor aqui, com esse aqui, e obtenho o fasor A da corrente, né, desequilibrada original. Faço a mesma coisa com o B, somo o IB0, IB1 com IB2 e depois somo, né, para obter a corrente na fase C, IC0 com IC1 com IC2. Bom, então na próxima aula a gente vai ver, né, o que representa fisicamente ali a corrente de sequência zero, e nessa aula era isso.